Riquinho, se faltasse o Flamengo no mundo, você teria um desgosto profundo? Eu tô torcendo para eles acabarem, que solta uma bomba lá, uma bomba atômica. Você tá louco, Riquinho. Você tá louco. Eu louco? Louco é ter que aturar esses urubu. Fala assim não, você tá maluco, velho. Não tá errado ele não, Benjamin. Eles não fazem falta. Acho que tá, rivalidade de futebol. Não, ele é vascaíno. E aí você não quer rivalidade? Se eles acabarem, a gente vai ser rival de outro, pô. Muda, troca. Nação flamenguista, todo mundo sabe da rivalidade entre Flamengo e Vasco, né? Todo mundo sabe aí que o Flamengo vem com hegemonia muito grande em cima do Vasco, né? Não é de 1, 2, 3, 4 jogos, né? São de vários, né? A gente sabe que o torcedor vascaíno tá engasgado com o Flamengo, né? Porque eles não conseguem vencer o Flamengo. Nos últimos 30 jogos, se eu não me engano, só foram 2 vitórias do Vasco, né? Claro, no último jogo o Flamengo não conseguiu vencer, mas mais por mérito do goleiro do Vasco, né? E tem alguns torcedores vascaínos aí disparando, né? Principalmente Euriquinho, né? Vocês estão lembrados de Euriquinho? Filho de Eurico Miranda, né? Disparou contra o Flamengo, né? Soltou o verbo que chamou bastante atenção. Pessoal, queira ou não queira, eu sei que muitos estão dizendo que hoje o Flamengo não é mais rival do Vasco, principalmente quando se fala da parte da torcida do Flamengo. O Flamengo não considera mais o Vasco como rival. Por quê? Porque se tornou mais fácil os clássicos. Hoje já não é... O Flamengo entra em campo, brinca de jogar e vence o Vasco, né? Já para o outro lado, os vascaínos, cada dia que passa, leva mais a sério, né? Porque se tornou mais difícil vencer o Flamengo. Vamos ver o que Euriquim falou, vamos ver o que a mídia paulista falou sobre isso, né? Créditos do vídeo, canal do Beija, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. O Euriquinho, se você for chorar, manda áudio. Não tô chorando. Não tô chorando. Ainda. Euriquinho, você tem o sonho ainda de ser presidente do Vasco? Opa, uma boa pergunta, hein? Já foi. Hoje em dia tem dúvida. Não sei se vale mais a pena. O fato de você ter o mesmo nome do seu pai, Eurico Miranda, isso te atrapalha? Talvez, Benja. Acho que é um peso muito grande. Meu pai foi marcado por muitas posições que ele tomou, muitas decisões. Muitas pessoas avaliaram algumas coisas sem ter certeza do que estavam avaliando, sem ter conhecimento. Uma pessoa pública muito exposta. E acabo passando um peso. Mas também tem o lado bom, né? Tem o lado bom de ser reconhecido, de também abre algumas portas para mim, me ajuda com algumas coisas. Então botar na balança. Eu não reclamo da vida, não. Eu não reclamo, não. Acho que é um nome forte, é um nome de muito impacto, mas me ajuda e me atrapalha e a gente vai levando. Ô Kleber, você chegou a trabalhar com o Eurico? Não trabalhei não, Benjo. Eu encontrei o Eurico algumas vezes aquela pizzaria ali que tem ali do lado do Fratelli? Fratelli. Encontrei ele algumas vezes ali quando eu tava no Vasco, sempre tratou eu super bem, né? Fumando o charutinho dele lá. Mas eu não trabalhei com ele não. Quando eu estive no Vasco era o Dinamite, o presidente. Mas o Eurico tem um nome muito forte dentro do Vasco, né, cara? É um cara que tem... É um cara muito ligado ao Vasco, assim. Sempre que a gente fala de Vasco, o primeiro presidente que vem na cabeça de qualquer um é o Eurico, cara. Então é um nome muito forte dentro do clube, né? Ô, Euriquinho, você gostou da série do teu pai na Globoplay? Gostei. Eu participei, debati muito, discuti muito ali as coisas, gostei. É lógico que é uma abordagem da Globo, né? Então, mas de uma maneira geral, acabou que alguns mitos foram derrubados e isso era importante para acontecer. Quais mitos foram derrubados? No jogo contra o São Caetano. O mito lá do jogo de São Caetano. Eles ainda insistiram com alguns mitos sobre dívida, sobre projeto olímpico, algumas besteiras que as pessoas falam, que alguns comentaristas que passaram a comentar futebol sem nunca ter entrado num clube de futebol, sem saber como funciona. É lógico que tem erros, tem acertos, tem problema de não pagamento de algumas coisas, mas as coisas não... Quando você assume um clube de futebol, tem todo um ônus e um bônus. Por exemplo, tá aí o Augusto Melo que você está falando agora. Ele
pode não conseguir pagar alguma coisa porque ele está tentando, ou nem sei se está, né, resolver questões, mas chega num momento que você acaba tendo que escolher ali aquela coisa do cara endividado, ele vai escolhendo quem ele vai pagando, quem não vai pagando e tal. Não é tão simples. E ao mesmo tempo você tem que fazer time de futebol, tem uma pressão do torcedor, você não pode deixar de montar time porque aí você acaba de vez. Futebol você precisa pedalar, não tem como. O Corinthians não vai sair daí, por exemplo, se você quiser dizer, o Corinthians tem 2,5 bi de dívida, então ele não vai contratar mais ninguém? Não vai mais. Porque não tem como. O cara vai ter que continuar fazendo time, tem que continuar botando para jogar. Não é fácil, não é? E aí você acaba cometendo alguns erros, algumas escolhas erradas. Aí você paga esse preço. Ô, Euriquinho, uma vez jantando com teu pai, eu falei aquela história lá dele de botar a camisa do SBT no Vasco, né? E aquilo foi uma coisa assim espetacular. Mas sabe o que ele falou para mim? Se fosse hoje eu não faria. A frase dele: me custou caro. É verdade, é verdade. Ele sabe o preço que ele pagou, né? Ali foi uma briga que ele, de repente, não precisava ter, podia ter recuado. Ou seja, às vezes mesmo quando você sabia que ia ter SBT na camisa? Sabia. Eu era um dos poucos que sabia. E gostei na época muito. E depois me arrependi também. Por qual motivo? Cada Globo. Ô, Kleber, a camisa da SBT foi porque a Globo tinha manipulado as imagens do acidente. Não. Isso eu sei. Por que ele não faria de novo? Por que ele se arrependeu? Porque houve represália. Benja, porque houve uma perseguição. Kleber, houve uma perseguição muito grande a ele, a família dele, aos amigos dele. Tiveram muitos amigos que foram perseguidos, a família. Então ele acha que não foi só uma perseguição contra ele. Se fosse contra ele era do jogo, mas se estendeu para toda a família, para os irmãos dele, para os filhos, para a esposa e para grandes. Tiveram um círculo de uns 20 amigos dele que foram muito perseguidos por imprensa, por Receita Federal, aquelas devassas que se fazem na vida das pessoas quando se querem. E aí ele acha que acabou que ele prejudicou outras pessoas além dele, por isso é que eu acho que ele não faria de novo. Entendi. E também acho que para o Vasco e para ele pessoalmente, se ele tivesse recuado em relação ao Globo, teria sido mais fácil de lidar depois, entendeu? Se ele tivesse tomado a porrada e sentado na mesa depois sem contra-atacar, eu acho que a própria Globo teria reconhecido essa manipulação mais rápida, porque ela foi reconhecer agora, depois que ele morreu. Mas ela poderia ter reconhecido antes, ter recuado, e todo um desenrolar poderia ter sido menos prejudicial. Entendi. Os caras. O Luiz Gomes, já fui no Pardieiro, levei um drone para ver o jogo mais de perto. Na metade do caminho até o campo, a bateria do drone acabou, perdi o drone e a visão. Tá pra você ver, o cara escreve uma coisa que. Cada coisa idiota, né? Ele tá onde? No deserto do Saara? Rafael Nadari, esse Euriquinho aí fala, entra no clube e resolve, caralho. Você pode entrar lá que o Flamengo não vai perder por mais 30 jogos. Está no DNA do Vasco ser pequeno. O cara tá bravo com você, Euriquinho. Eu já estive lá, já fui vice-presidente de futebol e não perdi para eles. É simples. É simples. Como a maquininha sabe quando a senha está errada? Joneta, Léo, cadê meu fone? Olha que pergunta do cacete, cara. Ai, que caralho. Puta o Fernando Furquim. Euriquinho, fala do gol anulado do Vasco no Sub-17. Não sei do que se trata. Eu não vi gol anulado. Foi contra o Flamengo? Não sei. Se foi contra o Flamengo? Se foi contra o Flamengo, tinha que anular mesmo, porque a gente já tinha metido 7 de vantagem. No placar agregado, acho que foi 7-2. Esses meninos do Vasco deviam jogar no profissional. Botava todos eles no profissional e tirava os que estavam lá para jogar contra o Flamengo. Os caras ganharam 2 jogos. Fizeram 7-2 no placar agregado. Tem que anular gol mesmo. Anulava logo uns 3. Nossa Senhora. Ô, Euriquinho, se faltasse o Flamengo no mundo, você teria um desgosto profundo? Eu tô torcendo para eles acabarem. Que solta uma bomba lá, uma bomba atômica. Você tá louco, Euriquinho. Você tá louco. Louco? Louco é ter que aturar esses urubu. Fala assim não, você tá maluco, velho. Não tá errado ele não, Benjamin. Eles não ele é vascaíno. Não faz rivalidade futebol. Não, ele é vascaíno. Você não quer rivalidade. Se eles acabarem, a gente vai ser rival de outro. Pô. Muda, troca. Não tem problema. Você tá louco.
Mas eu vou te Mesmo, falar, o Euriquinho, mesmo sentimento. tá uma freguesia gigante, hein? Pra tu ver o nível da incompetência. É uma freguesia tão grande que o torcedor do Flamengo chega a dizer que Vasco não é mais rival do Flamengo, né? Por quê? Porque tá fácil demais, né? O Flamengo hoje, de 30 jogos, perdeu 2 para o Vasco, então vai perdendo a rivalidade, né? Principalmente pelo lado do Flamengo, né? Ok, pelo lado do Vasco só aumenta, né? Só aumenta, porque aumenta o desespero, aumenta a raiva, porque não consegue ganhar do Flamengo. Mas pelo outro lado já tá deixando de ser rival, né? Quem tá lá. Tá gigante. Não é culpa Euriquinho. minha. Enquanto eu Faz estive tempo. lá, não era freguês. Porque falta exatamente o que o Kleber falou há pouco tempo aí. Identificação com o clube. O cara não tem identificação com o clube. O atleta Pedrinho não tem tem? identificação. O Pedrinho Ele não tem? tem. O Felipe não tem? Tem, mas não sabe passar para os atletas. Falta saber ensinar. Ou talvez não sejam eles que estão mandando. Ó. Tem que passar. Tem que ter atleta de base jogando, tem que ter atleta, ex-atleta na formação dos meninos, para quando eles chegarem na base já ter. Exatamente, o Kleber resumiu rápido, mas os caras não querem entender. Aí vai lá, tem um monte de. O Vasco, Beijo. O Vasco teve um CEO flamenguista. Um CEO flamenguista. Você quer o quê? Tá aí. Quem é o CEO flamenguista? Vai botar no Corinthians? Bota o velho de CEO do Corinthians. Ô, louco. O que fizeram com o Vasco? Vamos afundar o Corinthians. Mas quem é o CEO do Vasco que é flamenguista? Não, já teve, já saiu. Já teve, não tem mais não, já teve. O Vasco teve CEO flamenguista. Aí jogou 30 partidas, ganhou 2. Parabéns, pô. O CEO devia estar mais feliz do que a gente, né? O CEO deve ter comemorado. Ele conseguiu. Ué, eu tô errado, Kleber? Eu tô errado? Não. Isso aconteceu no Palmeiras também. A Leila tentou botar acho que o diretor lá corintiano lá. O assessor de imprensa dela, o Olivério. De imprensa, né? Olivério, é verdade. Kleber, assessor de imprensa, diretor. Ainda. O cara era o CEO, ele era o presidente do clube. O São Paulo tinha também. O teu pássaro que trabalhava no São Paulo também era palmeirense, mandaram embora. Não, vai trabalhar lá. Agora, o cara que manda, o cara que decide, o cara decide. A palavra final é dele. Pô, tão de brincadeira comigo. Não. Bota na CBF um argentino, pô. Mas não estão querendo colocar agora. Bota um argentino lá na CBF. Presidente argentino. Nada contra o cara, não, hein? O cara pode ser gente boa. Mas não adianta. Mas não pode estar ali, infelizmente. O que eu falo não é contra a pessoa, não. Não tenho nada contra a pessoa. O cara pode ser até muito competente, muito sério, honesto e tal, mas não pode estar ali, pô. Infelizmente não pode. Euriquinho, quando os caras te xingam pra caralho, assim, os caras pegam pesado com você, isso te machuca? A mim? Não. Eles não me conhecem, bem. Eles xingam porque eles ficam com bronca. Ou com a bronca pelo que eu defendo, sinal de que eu estou defendendo alguma coisa interessante. Ou porque não conhecem, por ouvir dizer. O cara que tem a imagem exposta tem que estar preparado para isso, é normal. O cara fica feliz em te xingar. O cara fica feliz em te xingar. O cara se sente bem. Eu deixo. Se ele se sente bem me xingando, parabéns. Sucesso para ele. Que prazer, né? Se o prazer do cara é me xingar, porra, que prazer. Eu já te falei, o ídolo do Vasco tem prazer em beber xixi, tem cara que tem prazer em me xingar. Tem essa ainda do xixi, é foda também, cara. Cara, essa do xixi não dá pra engolir, né, cara? Puta que pariu. Literalmente não dá pra engolir, velho. Deus o livre guarde, cara. Puta que pariu. Eu queria saber como é que o Kleber ia lidar. No vestiário. Se o companheiro de time dele chega lá, fala que o tesão dele é em beber xixi, cara. Eu queria ver essa parada. Mas quem foi esse? Tu não viu, não? O Paê, você não viu, cara? O Paê do Vasco falou que a tara dele era em beber xixi. Ele bebeu o xixi da mulher, ele bebeu o próprio xixi, a mulher bebeu o xixi. Mas tu não viu, não? Essa cara nojento, vai se fuder, mano. Ô, Kleber, ele ainda pediu vídeo da mulher com a cabeça mergulhada no vaso. Vai se fuder. É mentira isso aí, mano. É mentira. É verdade, Kleber. É verdade isso? Lógico que é verdade. Ele falou no depoimento pra polícia, da polícia que isso era uma tara deles. Era a tara deles. Que marido. Mano, que coisa nojenta, cara. Eu falei pra ele, se ele beber o meu xixi, ele fica 2 dias parado no ar. Se ele beber o meu xixi de sábado, ele fica uma semana sem andar. E o Joneta ficou puto com o Euriquinho, porque o Joneta falou, pô, o Paê tem todo o direito.
Nossa, Aí é o cara. Joneta, vai tomar. Ah, não, cara. Não, Joneta tá brincando, ele não falou isso, não, sério? Falou. Ô, Joneta, aí não, Joneta. Tá de brincadeira, pô. Joneta acabou. Acabou a Joneta. Ai, caralho. Ó, Olha lá, Olha, o Joneta respondeu lá, não falou, não. Policial olha, amigo meu. o Kleber, chegou uma denúncia aqui. Qual é? Que enquanto eu fazia o merchan, o velho peidou. Nada, é tudo história pra boi dormir, Benjamin. Ai, dormir. Os caras pensam que. O chama o VAR aí. Joneta, tem o VAR? Tem o VAR? Cara, esse velho é muito porco, velho. Nojento, esse velho é um imundo. Olha lá, vamos ver se rolou isso mesmo. Vamos prestar atenção no velho. Compra aquele botijão de gás de 13 quilos que você usa para fazer teu arroz e feijão. Você que tem um bar, um restaurante, uma padaria que compra aqueles grandes de 45 quilos. O galão de água, né? Todo mundo compra esses galões grandes de água. Tudo tem lá na Epigás. Frete grátis, melhor preço. Você escolhe a marca que você quer, entrega na faixa. E aí você na compra coloca lá no cupom BENJA, que dia 2 de maio sai o sorteio aí. Pô, você não é fiel torcedor, tá sem grana. É o momento, cara. São 5 pares, são 10 ingressos, 5 pares de ingressos. Caralho, velho, você é muito porco, cara. Você parece um bicho. Aí eu pergunto, o que os caras têm que reparar nessas coisas, cara? Vai dizer que vocês não peidam também. Não, você parece um bicho, velho. Você não peida, então o seu cozinho só peida pela boca. Ai, tomar no banho, Benjamin. Ah, eu tenho problema de flatulência aqui no meu estômago, cara. Dá problema. Eu vou fazer o quê, cara? Tô dentro da minha casa. Se eu não puder peidar dentro da minha casa, vou peidar onde? Então, vou sair no vizinho e peidar na rua? Ah... Mas eu peidei muito fedido. Riquinho do céu, velho. Parece que eu joguei bosta na cara, rapaz. Nossa senhora, tava fedendo embaixo. Que Deus o livre, velho. Ainda bem que eu tenho desodorante, eu passo. Pelo amor de Deus. Meu, você é muito nojento, cara. Não é nojento. Nação flamenguista, Euriquinho foi longe, né? Foi fundo, né? Podemos dizer assim, né? Claro, pessoal, a gente até entende, né? É como eu disse, né? Torcedor vascaíno, cada dia que passa, fica com aquela sensação de não vencer o Flamengo, né? Já pelo outro lado, isso quer dizer o quê? A rivalidade pela parte do vascaíno, cada dia que passa, só aumenta. Pelos últimos 30 jogos foram 2 vitórias do Vasco, né? Já pelo outro lado, do Flamengo não, né? Do Flamengo não dá mais muita importância para esse duelo, Flamengo e Vasco, né? É porque a gente sabe que vira e mexe a gente tá vencendo, tá ganhando, e ganhando fácil, né? Sem dificuldade, né? Muitos aí até dizem, né, que hoje o Vasco não é mais o rival do Flamengo, né? Mas na minha opinião, o Vasco ainda é um rival sim do Flamengo, pessoal. Não é porque o Vasco não tá num bom momento, não é porque o Vasco não consegue vencer o Flamengo, que o Vasco não seja um rival do Flamengo, né? Claro, como eu citei aqui esse argumento, a questão de dar mais importância diminuiu, né? Hoje o flamenguista dá mais importância um Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, do que um Flamengo e Vasco, né? Isso aí é um fato. Isso aí não tem muito o que fugir. Isso aí é a realidade, né? Claro, a gente sabe também que Flamengo e Vasco, por muitos anos, foram os clássicos dos milhões, né? A gente sabe que a situação financeira do Vasco é preocupante. É preocupante a situação financeira do Vasco, né? Muitos depositando bastante expectativa esse ano no Vasco, mas eu volto a dizer, para mim, o Vasco vai lutar contra a zona de rebaixamento. Para mim, o Vasco vai tentar ficar na primeira divisão. Isso é um fato, é uma realidade, né? Já o Flamengo não. O Flamengo hoje, além de ser a maior potência do futebol brasileiro, tanto em venda de jogadores, como contratações, arrecadação. O Flamengo hoje se tornou uma potência no futebol sul-americano, né? Isso aí temos que reconhecer, né? E a partir do momento que quando você dá um salto gigantesco, né? Que seus rivais não lhe acompanham, a tendência é você ficar para trás, né? A tendência é ficar para trás, né? Como eu disse, se o Vasco está preocupado de ficar numa primeira divisão, né? Você sabe que o Vasco não vai ser campeão de nada. Para mim, o Vasco
não vai ser campeão de nada e vai brigar para ficar na primeira divisão, né? Pelo outro lado, Flamengo, além de todos esses argumentos, do potencial que tem, o Flamengo é favorito na Libertadores, favorito no Brasileirão, favorito na Copa do Brasil, vai disputar o Mundial. Claro, a questão ainda da Libertadores está um pouco embaçada porque o Flamengo não tratou como prioridade, né? Isso é um fato. Foi um erro da diretoria, foi um erro do Felipe Luiz, mas eu acho que o Flamengo tem tudo, né, para fazer uma boa campanha no próximo jogo aí contra o Botafogo, né? É hoje o jogo, Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil. Depois tem o Cruzeiro, para a gente viajar e fazer esse jogo decisivo contra o Central Córdoba, né? Inclusive o Central Córdoba levou uma virada aí, jogando em casa. Pessoal, vamos ser realistas, Central Córdoba não é esses times do outro mundo. Não é esses times do outro mundo. Veio no Maracanã, venceu, ok. Pegou 2 bolas, a bola entrou. O Flamengo bateu, martelou, não venceu o jogo. Perdeu, né? Mas o Flamengo é mais time que o Central Córdoba, né? O Flamengo tem mais tradição, o Flamengo tem um melhor elenco. Tem que mostrar lá, né? Tem que mostrar lá porque o Flamengo é candidato, é favorito a ganhar a Libertadores, né? E sobre Vasco e Flamengo é isso aí, né? Eu entendo o lado de Euriquim, a raiva do Flamengo, porque não consegue vencer, não consegue ganhar. Cada dia que passa se torna um rival sem força, né, para ganhar do seu adversário, que é o Flamengo. E o torcedor flamenguista, cada dia que passa, tá deixando mais o Vasco de lado, né? Para ele, tem outros jogos mais importantes. Isso aí é uma realidade, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também sobre esse assunto. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.